Bom, amados, você que está acessando o nosso site, o site oficial da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, bairro do Coroado, Manaus, Amazonas, com o pastor Edno Zonta, você que está clicando aqui no YouTube de qualquer parte do Brasil, do mundo, ou até mesmo aqui no Amazonas, sejam bem-vindos a mais um estudo. Esse estudo é a pedido das pessoas que clicaram no nosso site, escreveram. Vamos estudar agora sobre Jesus é Deus. Primeiro eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, um papel em branco, uma caneta que pegue, tá bom? Porque tem algumas canetas que dão pra gente e não pega. Mas hoje você vai pegar um papel em branco, a sua Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar e aprender um pouco. Jesus é Deus. Amados, a paz do Senhor, graça e paz, shalom. Deus se manifestou como Pai na criação, entenda isso. Como Filho na redenção. A redenção implica na libertação mediante o pagamento de um resgate, olha só. E como Espírito Santo na regeneração. A regeneração é o ato de Deus que concede vida espiritual ao pecador arrependido, tá bom, gente? Quando ele recebe o Senhor Jesus Cristo. Veja em Tito 3:5. Pegue sua Bíblia em Tito 3:5. Assim agiu Deus sem deixar de ser único. O exemplo da água em seus estados líquido, sólido e gasoso. Preste atenção. Para melhor compreensão de tudo isso do leitor, você que está na escuta, sobre a unicidade de Deus, tomamos a liberdade de usar a água e fazer uma breve comparação, tá bom? A água passa por diversos estágios sem deixar de ser água, sem perder elementos essenciais. A água sai do seu estado líquido e muda para o estado sólido e vira gelo. A partir do momento que começa a descongelar, volta ao estado líquido novamente. Quando a água evapora, vai para o estado gasoso e depois, pela chuva, retorna ao seu estado líquido, correto? Podemos aí concluir com este simples exemplo que a água passou por todas estas transformações e permaneceu na sua essência. Mesmo passando por vários estágios, continua sendo a mesma água. Em Isaías 9:6, anote aí, Isaías 9:6, encontramos uma das mais fortes provas de que Jesus é Deus. Vejamos. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os termos menino e filho se referem à manifestação do Todo-Poderoso. Também em Isaías 7,14, olha só, em Isaías 7,14, ele profetizou que o Messias seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1:22-23. Em Miqueias 5:2, outra prova incontestável que o Messias é verdadeiramente Deus. É tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, em cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como vimos, o Velho Testamento esclarece perfeitamente que o Messias é Salvador que estava para vir, era o próprio Deus, que mesmo se manifestando de diversas formas, continua sendo o mesmo Deus. A unicidade foi ensinada por Jesus e pelos apóstolos, tá, irmão? Entenda isso, preste bem atenção. Mateus 1:23, olha bem. Em Mateus 1:23, pegue na sua Bíblia, olha só. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Lucas 2:11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Jesus ensinava afirmando ser o próprio Deus e que Deus só podia ser visto através dele.
João 10:30, João 14:6-10, João 20:28. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Atos 20:28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Romanos 3:30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé. 1 Coríntios 8:4. E que não há outro Deus, senão um só. 1 Coríntios 8:6. 1 Coríntios 8:6. Todavia para nós há um só Deus. Gálatas 3:20. Mas Deus é um. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos é em todos. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Olha em Tiago 2:19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, os demônios o creem e estremecem. João 5:20. Em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Judas 1:4. Olha como tem um monte, gente, preste atenção. Judas 1:4. E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha que mensagem linda, gente. Em Apocalipse, lá na frente, Apocalipse 22:13, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 22:16. Eu sou Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Olha que lindo, né, gente? Esta mensagem chegou até a nós. Agora temos a responsabilidade de fazê-la conhecida. O nosso Deus é o único e não há outro. Entenda isso, irmãos. Deus se fez carne. Como Deus se fez carne? O maior dos acontecimentos de toda a história foi quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e em figura humana se humilhou. Sabia que agora, como homem, estava sujeito à dor e ao sofrimento. Mesmo assim, por amor à humanidade, ele preferiu passar por tudo isso. Em João 1:14 e Filipenses 2:7-8, você vai ver e conhecer muito mais. A razão da vinda do único Deus Todo-Poderoso a este mundo foi a necessidade da salvação da humanidade perdida e pecadora. Assim, Deus formou um único corpo no ventre de sua serva Maria, a quem deu o nome de Jesus, e passou a habitar nele. Isto concorda plenamente com a carta de Paulo aos Colossenses, quando diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E esclarece aos Coríntios: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando contigo o mundo, não lhes é imputado aos seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Mateus 1:21, Colossenses 2:9, 2 Coríntios 5:19. Deus tem os seus meios, formar um corpo dentro do ventre de Maria. Não seria nada difícil para ele, pois ele mesmo formou Adão do pó da terra e Eva da costela de Adão. Olha que lindo, né, amados? Vamos falar agora sobre a expressão Filho de Deus, amados. Por que Filho de Deus? Porque, como todo ser humano, ele foi gerado e após 9 meses nasceu. Veja a confirmação do lugar onde ele nasceu, pois na cidade de Davi
vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas 1:35 e Lucas 2:11-12. A expressão Filho de Deus, amados, tem trazido confusão na mente das pessoas, pois muitos estudiosos afirmam que o Filho de Deus é outro Deus. Ensinam que ele é a segunda pessoa de uma suposta hierarquia chamada Trindade, e afirmam que Deus Pai e Filho Jesus são distintos, iguais e coeternos. Vamos dar agora as definições de distinto, igual e coeterno para você entender claramente. Preste atenção. Olha o que diz distinto: que não se confunde com outro, diferente, separado, que não tem nada em comum. Agora, igual, da mesma aparência ou estrutura, mesma grandeza, mesmo valor, idêntico. Coeterno, que é eterno com outro. Conforme as definições das palavras que eu citei relacionadas, é impossível pregar e acreditar numa trindade de pessoas quando dizem ser iguais ao mesmo tempo diferentes? Distinto? Se não tem nada em comum, como podem ser idênticas? Não dá, desse jeito não dá. Amados, tentar dividir o indivisível, isso é loucura demais para os meus ouvidos, visto que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não se pode acreditar em ensinamentos tão confusos, visto que Deus não é Deus de confusões. Em 1 Coríntios 14:13, veja lá: se houvesse uma trindade, Jesus a teria confirmado, irmãos. Veja bem claramente em João 10:30. A revelação é muito simples, clara e objetiva. Eu e o Pai somos um. Jesus não falou de uma trindade, mas revelou aos discípulos a unicidade. A resposta de Jesus foi objetiva. Se fosse 2 ou 3 pessoas distintas, ele teria revelado naquele momento, amados. Outra oportunidade foi quando Felipe lhe perguntou: mostra-nos o Pai e basta. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Olha que legal. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se houvesse outros além dele, digo novamente, ele os teria revelado. Pois a pergunta de Filipe foi sincera. Ele realmente não sabia quem era o Pai, mesmo estando com ele todo dia, acompanhando-o nas sinagogas, entrando e saindo das aldeias e vilarejos, tanto tempo juntos. Mesmo assim, ele não sabia que Jesus era o Pai, até o momento em que ele fez a pergunta: mostra-nos o Pai e basta. E como Filipe, amados, muitos hoje ainda não sabem quem é o Pai. Leia João 14:7-10. O conceito da Trindade não passa de uma forma politeísta, uma crença em vários deuses, o que é pecado e abominável diante do Deus único, amados. Bom, chegamos ao final de mais um estudo. Eu gostaria muito que você lesse e gravasse este versículo para memorizar mesmo, tá bom? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela do amanhã. Apocalipse 22:16. Obrigado por terem nos acompanhado aqui no site da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, bairro do Coroado. Você pode também acompanhar as pregações de vários pastores, palavras edificantes no programa Atitude Fé. Deus te abençoe.